M59392X, uma cultivar da Monsoy, ciclo 5.9, e nós sememos a primeira área dela aqui no estado do Rio Grande do Sul. Meu nome é Lucas Rohr, sou engenheiro agrônomo, trabalho na empresa Metagro, pesquisa e assessoria agrícola de Ibirubá, Rio Grande do Sul. Nós sememos essa cultivar no dia 22 de outubro, no município de Butiá, no nosso primeiro ensaio. Vou iniciar falando sobre as características da cultivar, depois passo para as produtividades e componentes de rendimento. Essas informações que eu irei compartilhar com vocês agora são do site da Monsoy. Lembrando que a cultivar M59392X pertence à plataforma Intacta 2 Extend, a qual permite nós aplicar o Extendicam, que é o dicamba, quando associado a um glifosato que seja um glifosato de potássio, sempre utilizar as pontas recomendadas, pré-plantio ou logo após o plantio, antes da emergência. Além disso, além dessa tolerância ao dicamba e ao glifosato, ela possui 3 proteínas que conferem resistência às principais lagartas, as 6 principais lagartas. Então ela é uma cultivar de grupo de maturação, maturidade 5.9, hábito de crescimento indeterminado. Pontos fortes, segundo a obtentora aqui, resistência a fitóftora, alto teto produtivo, resistência a cancro da haste, resistência a mancha oleirã e também resistência a nematóide galha ou meloidógene javânica. Então essas são as características da cultivar. Pensando em recomendação, 113 e 104, melhor época de plantio no mês de novembro, sendo possível desde 20 de outubro até 10 de dezembro, mas o melhor cenário seria no mês de novembro, início de dezembro. Nós sememos ela nos nossos 11 ensaios, né? Então vocês podem ver no mapa aqui ao lado, onde estava distribuídos os 11 ensaios, em Ibirubá 3 épocas de semeadura. Na primeira época em Ibirubá, 26 de outubro, a população final dela ficou em aproximadamente 230 mil plantas, 20 nós produtivos, no caso 20 nós, altura 106 centímetros, florescimento, do plantio ao florescimento 65 dias e colheita 152 dias. Então todas essas informações de todos os ensaios está aqui no nosso livro. Esse livro aqui é um compilado de todas as informações dos 11 ensaios, e para você adquirir ele é só clicar no primeiro link que está na descrição do vídeo, preencher o formulário que enviaremos para você. A média, então, de nós produtivos dessa cultivar ficou em 19, altura em 96 centímetros, florescimento 61 dias após a semeadura e a colheita em 137 dias. O município que ela mais produziu, no ensaio que ela mais produziu foi no município de Cruz Alta, fechando com 245 mil plantas, 19 nós, 93 centímetros de altura, 61 dias para o florescimento e 131 dias para a colheita. Lembrando que o ciclo médio, segundo a obtentora, é 135 dias, então ficou bem parecido, né? Dá para dizer que leve variação. E a média dos 11 ensaios, outro dado interessante, diferente de outros cultivares, a média dos 11 ensaios ficou em 137 dias, média de colheita. E, segundo a obtentora, esse período é de 135 dias. Então ficou praticamente igual à obtentora. Questão de população, segundo a obtentora, de 220 a 260. No município, no ensaio onde mais produziu, foi 245. Então, também mostra que a população está muito bem recomendada. No município de 13 de Maio, 222 plantas, 22 nós, 109 centímetros de altura, 56 dias para o florescimento e colheita em 141 dias. Então todas essas informações estão no nosso livro, né, Desempenho de Cultivares, dos outros ensaios. Não vou falar todos aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, se você está gostando do vídeo, aproveita e já deixa seu like aqui, que isso nos ajuda aí a crescer no canal. Média de produtividade dos 11 ensaios ficou em 69 sacas por hectare. PMS de 157 gramas. Então, pesquisei no site da obtentora, não encontrei nenhum valor referente a PMS, então é um cultivar lançamento também para a próxima safra, não tem esse dado disponível. Mas no nosso ensaio ficou em 157 gramas. Agora eu vou compartilhar com vocês as produtividades do
11 ensaios. Nossos 11 ensaios. Também vou falar o PMS de cada ensaio, PMS médio. Iniciando em Ibirubá, semeamos no dia 26 de outubro, produtividade de 78,1 sacos por hectare, PMS de 161 gramas. Segunda época, 26 de novembro, 77,2. Então mostra que é uma cultivar estável. PMS de 186. Claro, abertura da época de plantio, até para uma cultivar ciclo 5,9, se ela for semeada antes, ela tem um potencial maior. E aqui nos mostra, na diferença de PMS, a produtividade foi praticamente igual, né? 78,1 e 77,2. Contudo, na primeira época, 161 de PMS, na segunda época 186, então isso nós estamos falando de 25 gramas de diferença. Isso são quase, são 17% aproximadamente de diferença de PMS. Isso, se nós tivéssemos um PMS de 186, nós teríamos produzido praticamente 90 sacas por hectare na primeira época. Só que, no momento do enchimento de grãos das cultivares semeadas no dia 26 de outubro, teve uma restrição hídrica. Nós tivemos um período de seca, o qual prejudicou. E todas as cultivares, não só essa, mas todas as cultivares tiveram uma redução do PMS nessa primeira época. Outro dado interessante que nós podemos observar no gráfico aqui de produtividade é que os ensaios semeados em dezembro tiveram uma performance pior. Então nós temos ensaio em Ibirubá na terceira época, 15 de dezembro, 55,8. Em Passo Fundo, 13 de dezembro, 68,5. E em Muitos Capões, 56,2. Claro, nós temos também São Gabriel, que foi o nosso ensaio que teve a produtividade mais baixa. Se não me falha a memória, a média do ensaio ficou em 47. E ela, a 5939, produziu 46 sacas. Então lá foi questão de seca, questão de ferrugem, acabou comprometendo a produtividade do ensaio. Butiá, um plantio, né? Como eu iniciei o vídeo falando desse plantio lá em Butiá, ela produziu 75,4 sacas por hectare. Então, numa abertura de plantio e com o PMS de 150 gramas. Lá também no enchimento de grãos, as cultivares foram prejudicadas devido à falta de chuva. Em Quevedos, 77,9, um plantio já em 30 de novembro. E em Cruz Alta, 90,6, um plantio em 1º de dezembro. 30 de novembro em Quevedos, 1º de dezembro em Cruz Alta. Cruz Alta, 90,6 foi o cultivar, foi o ensaio onde ela mais produziu. Tá? Pensando em componentes de rendimento, temos também no livro algumas informações em relação ao número de legumes. Por terço de planta, nós podemos observar no terço inferior a média foi 13 legumes, 13 vagens, no terço médio 24, no terço superior 54. Média de legumes vagens por planta 54 e média de grãos por planta 124. Por exemplo, Ibirubá, 17 legumes no terço inferior, 24 no terço médio, 13 no terço superior. Número de vagens por planta, 53. Número de grãos por plantas, 125. Então, nós tivemos 125 grãos por planta, PMS de 161. Então, isso, para nós determinar esses componentes de rendimento, foi coletado 1 metro linear de cada parcela, então, tanto dessa cultivar quanto das demais cultivares. Foi coletado 1 metro linear, dividido a planta em 3 terços e feita a contagem do número de vagens, número de grãos e classificado vagem de 1, 2, 3, 4 e 5 grãos. Então essas informações também estão no nosso livro. Falando em produtividade, nós temos um comparativo aqui de produtividade onde nós separamos as cultivares, separamos elas, melhor dizendo, em 4 grupos. Grupos de maturação de 5 a 5,4, 5,5 a 5,8, 5,9 a 6,2 e acima de 6,3. Então, esses são os grupos de maturação. Então, a cultivar 5,939 está classificada como grupo 3. A média dela, no caso, nos 11 ensaios, como eu já falei, foi 69 sacas por hectare. 69 sacas por hectare a média. A média das outras cultivares, então de ciclos 5,9, 6, 6,1 e 6,2 foi 68,2 e a média do ensaio, então,
Contando todos os 11 ensaios, todas as cultivares, ficou em 70,9. Iniciando em Ibirubá, produtividade dela 78,1, produtividade média do grupo 78,4 e do ensaio 83,1. Na segunda época em Ibirubá, 77,2, a cultivar 5939, 77,2, a média do grupo 78,4 e a média do ensaio 79,3. Época 3 em Ibirubá, 55,8, média do grupo 58,5, média do ensaio 60,5. Em Butiá, média da cultivar 75,4, média do grupo 81 e média do ensaio 81,6. 3 de maio, média da cultivar 5939, 66,8, média do grupo 63,6 e a média do ensaio 66,3. Em São Gabriel, 46 sacas por hectare, a média do grupo 47,6 e a média do ensaio 47,3. Espumoso, média da cultivar 66,9, média do grupo 66,5, média do ensaio 70,3. Em Quevedos, média da cultivar 77,9, média do grupo 78,8 e média do ensaio 80,4. Em Cruz Alta, média da cultivar 90,6, média do grupo 87,1 e média do ensaio 88,4. Em Passo Fundo, média da cultivar 68,5, média do grupo 64,7 e média do ensaio 74,1. Em muitos Capões, então, região de Vacaria, Lagoa Vermelha, maior altitude, média da cultivar 56,6, média do grupo 51,1 e média do ensaio 55,5. Então, essas são as informações de produtividade, os componentes de rendimento, PMS da cultivar 5939 na nossa área de ensaios. Se você tem alguma dúvida em relação a essa cultivar, posicionamento ou alguma outra cultivar que você gostaria de ver aqui no canal, deixe nos comentários. Aproveite também para se inscrever no canal, que a cada dia, às 18 horas, tem um novo vídeo falando de cultivares de soja e posicionamento. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.